Pensa numa empresa como um corpo. Os ativos, bom, eles são os músculos que fazem tudo acontecer. E gerenciar esses músculos não é só uma questão de burocracia, não, hein? É o que vai dizer se o negócio vai para frente, se vai prosperar ou se vai acabar atrofiando. Então, vamos juntos descobrir como é que se transforma o controle do patrimônio em uma vantagem competitiva de verdade. Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? É aquela que tira o sono de muito gestor por aí. Especialmente em empresas que estão crescendo, a resposta muitas vezes é eu acho que sei. E essa incerteza, sabe, não é só um detalhe, é um sintoma bem perigoso de que o controle patrimonial está sendo deixado de lado. Essa imagem aqui, apesar de engraçada, mostra direitinho o caos que se instala quando o controle se perde. É equipamento que some, notebook que troca de mão sem nenhum registro e quando a gente vai ver, o patrimônio da empresa virou uma grande interrogação. É uma situação muito, mas muito comum e que custa caro, viu? Custa muito caro. Ok, para a gente colocar a casa em ordem, o primeiro passo é entender o que exatamente estamos organizando. Afinal de contas, o que é que a contabilidade considera de fato um bem patrimonial? Vamos definir isso de uma vez por todas. A definição parece um pouco formal, né? Mas a ideia é bem simples. Pensa assim, ó. É qualquer coisa que tenha valor, que a empresa controla e que vai ajudar a gerar receita no futuro, seja pelo uso direto, seja pela economia de custos que ele proporciona. É a matéria-prima do balanço da empresa. E esses bens, eles aparecem em dois tipos principais. De um lado, os tangíveis. São aqueles que a gente pode tocar. Um carro, uma máquina, os móveis do escritório. Do outro, os intangíveis. Eles não têm um corpo físico, mas, nossa, valem muito. A gente está falando de marcas, patentes, softwares, e o ponto aqui é, os dois precisam ser controlados com o mesmo rigor. Beleza, agora a gente já sabe o que são os ativos, mas como é que a gente sai da bagunça e chega no controle? O primeiro passo é dar para cada item uma identidade, um registro formal que oficializa a existência dele dentro da empresa. A melhor forma de pensar nisso é exatamente essa. O cadastro funciona como a certidão de nascimento do ativo. É o documento que prova que ele existe e é ali que a gente começa a registrar toda a jornada dele na organização, ou seja, a sua vida econômica. E essa certidão de nascimento, ela precisa vir completa com todos os dados, é o número de identificação que é único, quando e por quanto foi comprado, quem é o responsável por ele, cada uma dessas informações é absolutamente crucial. Seja para calcular a depreciação, seja para passar por qualquer auditoria no futuro. A qualidade do controle começa exatamente aqui. Aí a gente chega a um passo que é fundamental, o tombamento. Esse nome se refere ao ato de colocar uma etiqueta física em cada bem. Aquele adesivinho com código de barras não é um detalhe, não. Ele é a ponte que conecta o objeto real, que está ali na mesa ou na fábrica, com o registro digital dele lá no sistema. Sem isso, o controle é praticamente impossível. E essa numeração pode ser bem inteligente, viu? Em vez de ser só um código aleatório, dá para criar um sistema que já informa o ano da compra, o departamento responsável ou até o tipo de bem. Isso transforma uma simples etiqueta numa ferramenta de organização e identificação visual ali no dia a dia. Fica muito mais fácil. Então, ativos cadastrados, identificados, trabalho feito? Que nada, longe disso. É agora que começa a parte mais desafiadora, mais dinâmica, gerenciar o ciclo de vida de cada um desses ativos dentro da empresa. A realidade de qualquer negócio é essa. As coisas mudam o tempo todo. Um computador passa de uma pessoa para outra, uma máquina muda de setor. Se cada um desses movimentos não for registrado, em pouquíssimo tempo, aquele controle que foi feito vira uma peça de ficção, completamente desconectado do que está acontecendo de verdade. E é exatamente para isso que serve o tal do termo de transferência. Ele é a prova. É o documento que formaliza essa passagem de responsabilidade. Quem entrega, assina. Quem recebe, assina. Parece simples, mas é isso que mantém a rastreabilidade e a responsabilidade sobre cada bem. É fundamental. Bom, depois de registrar tudo, controlar todas as movimentações, chega a hora da verdade. O grande teste de todo o sistema de controle patrimonial, o inventário físico. O processo é bem metódico, dividido em 4 etapas. Começa com o planejamento, para definir as equipes, os cronogramas, tudo certinho. Depois vem a varredura, que é a contagem física mesmo, ir lá e contar item por item. O terceiro passo é a conciliação, a hora de comparar o que foi contado no mundo real com o que está no sistema. E por fim, o saneamento, que é basicamente ajustar as diferenças para que o sistema volte a refletir 100% da realidade.
Essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente: o inventário e, principalmente, a conciliação. É isso que garante que os números nos relatórios financeiros são reais. Sem esse processo, o balanço patrimonial da empresa pode não valer nem o papel em que foi impresso. É sério assim. Mas afinal, por que ter todo esse trabalho? O valor de um bom controle patrimonial vai muito além de ter uma lista organizada. Ele é um pilar estratégico que impacta o negócio de formas muito, muito concretas. Para quem está começando o negócio agora, o recado é bem direto. Cada ativo foi comprado com um dinheiro suado. Um bom controle patrimonial protege esse investimento. Evita perdas, desvios e até compras que não eram necessárias. É a salvaguarda do capital investido na empresa. Já para a contabilidade, a importância está na fidedignidade e na confiança. Um controle rigoroso garante que o balanço patrimonial e os outros relatórios financeiros sejam um espelho fiel da realidade da empresa. Isso é essencial tanto para questões fiscais quanto para auditorias. E por fim, para a gestão, controlar ativos significa ter dados na mão. Dados confiáveis que permitem tomar decisões muito mais inteligentes. Decisões sobre onde investir, quando substituir um equipamento, como alocar melhor os recursos. E é isso, no fim do dia, que realmente impulsiona o crescimento do negócio. E é muito importante reconhecer que toda esta análise que fizemos hoje se baseia no valioso material de pesquisa do professor contabilista Márcio Fabiano Jaworski, que está protegido pela Creative Commons. O conhecimento é sempre construído sobre bases sólidas, e a base que ele nos forneceu permitiu esclarecer esse tema tão importante.